Boa tarde para você que acompanha o Portal Convergente. A gente está em mais um debate político nessa semana, dessa vez apresentado por mim, Isabel Guedes. E hoje a gente tem aqui, seguindo a linha do que a gente vem fazendo no decorrer das últimas semanas, que a gente está sempre trazendo um pré-candidato, aí focando nas eleições desse ano, a gente tem aqui o ex-deputado estadual, Luiz Castro, que também é pré-candidato ao Senado nas eleições desse ano. E eu queria começar, primeiramente, dando boa tarde para o senhor, queria que o senhor falasse um pouquinho, sobre a experiência, a sua experiência política, e lhe dar mais uma vez uma boa tarde, dizer para todo mundo que está assistindo que pode fazer as perguntas também, que a gente vai ter um papo muito bacana aqui sobre a vida política, do Luiz Castro, e sobre toda essa questão das eleições, bastidores e tudo o que vocês tiverem mais interesse de saber, que pode perguntar para a gente. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Bel. Boa tarde a todos aqueles que acompanham o programa. Eu sou o Luiz Castro, como você mesma falou, fui deputado estadual. Antes de ser deputado estadual, fui prefeito por 2 vezes do município de Envira, que é um município que me acolheu quando eu vim de São Paulo, muito jovem, com 18 anos. E lá eu fui professor de escola pública, fui agricultor, pequeno produtor, líder comunitário e acabei me tornando prefeito. E nesses 5 mandatos de prefeito, intercalei um momento de 2 anos na Secretaria de Produção Rural, que foi reimplantada, e eu fui o primeiro gestor que liderou a reorganização do setor primário aqui no estado do Amazonas. Então eu tenho um acúmulo aí de várias experiências, tanto políticas como pessoais, Sou uma pessoa que gosta de ler, gosta de escrever, gosta de estudar, mas ao mesmo tempo eu gosto de ouvir muito e ouvir todas as pessoas que podem nos ajudar a compreender melhor os problemas que nós temos que enfrentar e as soluções que nós precisamos achar para esses problemas. Então sempre buscar nos livros, mas também buscar nas experiências concretas da vida aquilo que pode e deve melhorar. A gente vai falar sobre a questão das eleições, mas pegando o gancho aí do que o senhor já falou, sobre essas experiências. Eu vi que o senhor foi também presidente da Associação Amazonense dos Municípios, já teve à frente da Secretaria de Educação, Produção Rural, foi prefeito e deputado. Tudo está relacionado à política, porque, na verdade, a política engloba tudo, E aí eu queria perguntar para o senhor, o que é mais complicado? Porque são vertentes diferentes, apesar de tudo estar entrelaçado na política, mas na sua visão aí com toda essa experiência, o que é mais difícil? De fato, eu tive uma experiência mais prolongada no mundo público, mas também tive experiência no mundo privado. Como eu falei, eu trabalhei com um pequeno produtor, mais recentemente trabalhei na Fundação Amazônia Sustentável, totalmente longe do mundo político. Mas a minha experiência mostra que você tem diferentes circunstâncias e que você tem que se adequar a essas circunstâncias até o limite do teu limite, o limite ético, o limite dos meus princípios. Então, eu sou um tipo de político que eu espero não esteja em extinção, que tem princípios, que tem valores e que tem limites. Então, por exemplo, eu já fiz parte da base de políticos proeminentes aqui, e eu decidi me afastar por entender que eles estavam errados na maneira de conduzir as políticas públicas do nosso estado. E, ao mesmo tempo, quando vejo que uma situação está me levando a descumprir, a ultrapassar os meus limites éticos, eu prefiro, com prejuízo próprio, me afastar dessa situação, mas não permanecer, não coadunar com o erro. Então, é muito difícil, eu vou dizer, uma determinada experiência mais difícil que a outra, porque as coisas acontecem muitas vezes sem que você esteja esperando que elas aconteçam. Crises, problemas graves. Eu era secretário de produção, nós tivemos uma grave crise do surto de aftosa no Careiro da Várzea. Foi um grande desafio, mas naquela época nós tínhamos um ministro que nos apoiou muito, o Roberto Rodrigues, com quem eu tinha excelentes relações, e com todo o esforço do Ministério da Cultura, do Governo do Estado, a gente superou aquela crise. Nem sempre isso acontece. Há crises que são mais complicadas e onde você tem menos apoio. Aconteceu comigo na SEDUC, onde eu fui boicotado de dentro do governo, fora do governo, forças que me viam como uma ameaça política, e acabou causando até um adoecimento, um processo profundo de frustração. E aí eu percebi que eu não estava no meu ambiente, que eu não estava devidamente coadunado com o ambiente da governança pública que eu tinha ajudado a colocar no poder.
Preferi me afastar, ficar longe, me reorganizar e não perder algo que é muito precioso para mim, Bel, a minha independência, porque ela se associa à coerência. Eu posso tomar a decisão que eu queira tomar sem que nenhuma outra liderança me dê ordens. Eu não sou submisso a nenhuma liderança política. Eu posso me aliar, se a Bel um dia resolver ser uma candidata, eu posso me aliar a você, mas se eu discordar de você, eu me afasto. Porque eu entendo que a minha principal aliança tem que ser com a população, com os interesses coletivos da população e sempre de acordo com os princípios que estão no Evangelho, que estão na ética, que estão numa conduta que precisa ter clareza de que o político ele tem que servir a sociedade e não usar a sociedade como instrumento para ele se dar bem, para ele se locupletar, para ele ficar mais poderoso ou até mais rico. A política não é para isso. Se ela se tornou muito disso e gera um desencanto muito grande em muitas pessoas, a gente tem que reconduzi-la para o caminho certo. Política não é uma coisa ruim. Política é necessária, boa. Quando a política falha, vem a ditadura, vem a guerra, como no caso da Ucrânia com a Rússia, vem a violência. Então a gente tem a política como instrumento para mediar os conflitos e para buscar o bem comum. Isso é que tem que ser a política. E os políticos têm que respeitar isso e a população precisa prestar atenção quais são os políticos que de fato fazem a política do bem comum e não a política só do interesse próprio. Na sua visão hoje, de um modo geral, né? Eu falo de um modo geral em termos de Brasil, o senhor acha que os interesses estão sobressaindo, os interesses pessoais? Que a gente que trabalha acompanhando, né, cobrindo política, a gente tem um pouco essa impressão, até como cidadã mesmo, eu tenho um pouco essa impressão. Não de um modo geral, né, porque a gente também não pode generalizar, mas o senhor tem essa percepção hoje que está muito mais voltado para si do que para a população de fato? Embora com muitos disfarces, né, do marketing, da publicidade, da propaganda, infelizmente eu preciso concordar com você que a política está muito contaminada por interesses que não são, de fato, os interesses da sociedade. A gente teve, por exemplo, grandes nomes ilibados, como Jefferson Pérez, Evandro Carreira, o próprio Fábio Lucena. Eram próceres que defendiam e defenderam muito bem o interesse da população, mas sem ter um interesse pessoal de colocar o seu projeto pessoal acima do interesse coletivo. Mas, tanto aqui quanto em outros lugares, nós temos um fenômeno, e esse fenômeno é a concentração de poder na mão de políticos fisiológicos, que conseguem angariar muito dinheiro quando estão no poder, muitos recursos, muitas alianças empresariais, e aí eu me refiro apenas a empresas que estão atuando, prestando serviços ao governo, não me refiro ao empresariado de forma geral, e eles ficam muito poderosos. Quando chegar a eleição, vem o processo de compra de votos, de cooptação, de promessas de favores, e muitas das pessoas não percebem, se deixam envolver, às vezes pela própria necessidade, e reconduzem esses políticos para o poder novamente. Um exemplo é o Centrão, né? O Centrão hoje é o bloco mais poderoso no Congresso Nacional, mas ele já era. O Centrão vem, desde o fim da ditadura militar, o Centrão se apropriou do núcleo de poder, se acoplando ora ao governo do Sarney, ora ao governo Fernando Henrique, ora ao governo Lula, e a ex-presidente Dilma não teve habilidade para lidar com o Centrão, por isso ela caiu, e aí tivemos o governo Temer, que é o próprio Centrão, né? Ele é o Centrão em pessoa, um Centrão refinado, mas é um Centrão, e o governo Bolsonaro, que disse que ia se desligar do Centrão e fez acordos com o Centrão. Então é necessário que a população também tome cuidado, porque quando ela elege e reelege esse tipo de político, ela torna os governantes também muito reféns dessa situação. Às vezes o governante até poderia ir para um caminho melhor, mas ele tem que negociar, olha as emendas secretas no Congresso Nacional, um absurdo. Até hoje é uma série de emendas de valores enormes, não se sabe para onde foi, não se sabe qual foi o deputado federal, o senador, que destinou essas verbas. Senadores, deputados de um estado destinando verbas para outros estados, altamente suspeito, e criando uma correlação de forças muito injusta, porque o político que
critica ou fiscaliza o governo, ele fica em situação desfavorável. A gente precisa, portanto, ainda aprofundar a nossa democracia. Mas para que isso aconteça é preciso ter educação política. Isso não existe nas escolas, muita gente não consegue perceber o quanto é enganado, o quanto é manipulado, o quanto é utilizado como instrumento desse tipo de processo. Entendi. Daqui a pouco a gente volta um pouco nesse assunto, porque eu quero entrar na questão da Zona Franca, né? Que a gente vê muito que esses ataques aí que aconteceram tudo tem a ver com política, né? Apesar da gente às vezes achar que não, tudo tem a ver com política. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da sua pré-candidatura, né? O senhor ficou aí, como o senhor falou, né? O senhor se afastou um pouco aí dessa vida pública, né? Política. E aí eu queria saber sobre esse retorno, né? O senhor, nas últimas eleições, né? O senhor também se candidatou como Senado, foi um dos 3 parlamentares super bem votados. Aqui em Manaus foi o segundo mais votado, né? E eu queria saber um pouquinho do senhor, como é que é essa expectativa para o senhor voltar para esse cenário? Por que o senhor decidiu voltar, né? E por que o Senado nesse momento? Bom, Bel, eu passei, como eu disse, um tempo trabalhando numa função técnica e social, coordenando o programa de saúde na floresta da Fundação Amazônia Sustentável. Nesse período da Covid, eu estive totalmente focado nesse trabalho de apoio às comunidades na época da pandemia, uma época muito difícil. Inclusive, algumas pessoas falam, Luiz Castro estava sumido. Não, eu não estava sumido, eu estava trabalhando e trabalhando bastante, graças a Deus, em função das defesas dos interesses, das necessidades de pessoas muito humildes que moram no beiradão, nas comunidades ribeirinhas. Olha, a volta política, ela tem uma relação, primeiro, com gratidão. Eu sou muito grato, porque eu fui prefeito por 2 vezes, graças à vontade do município do povo de Envira, fui deputado 5 vezes, 3 eleitos pela oposição, com muita dificuldade financeira, com pouquíssimo recurso, e fui reconduzido para a deputada estadual. Pude honrar os mandatos, né, lutando e trabalhando por causas da sociedade, e tive uma votação esplêndida para o senador, com uma campanha baratíssima, porque o meu partido não tinha recursos financeiros, e a minha campanha foi uma campanha barata. Até se eu tivesse concorrido a vereador em Manaus, seria uma campanha muito barata. E mesmo assim, tendo um infarto, não podendo ir a vários municípios por falta de recursos, com as pesquisas colocando-me em 6º lugar até a véspera da eleição, pesquisas mentirosas, pesquisas mal feitas, eu acho que foi uma grande vitória a votação que eu tive, principalmente aqui em Manaus. Eu pensei muito, eu devo ou não devo voltar? E lendo a parábola dos talentos no Evangelho, eu tomei a decisão de voltar. Por quê? Ali Jesus nos diz que nós temos que colocar a serviço os nossos talentos. Desde os meus 23 anos de idade eu estou na política. E eu procuro fazer a política da maneira correta. Eu, claro, já errei tentando acertar. Muitas vezes você, de boa fé, quer fazer algo e depois você descobre que não era a melhor maneira. Mas sempre tentando acertar e pensando no bem da comunidade. Então, eu já desenvolvi esses talentos, eu preciso colocá-los novamente a serviço da sociedade e em função de que eu também observei os pré-candidatos ao Senado e não me vi representado como cidadão em nenhum deles. Eu vejo que há uma pobreza de representação política no Senado da República em relação ao Amazonas e à Amazônia. Há uma superficialidade. Agora mesmo li uma matéria que os políticos do Amazonas fogem da temática ambiental, têm medo de falar de meio ambiente. Ao contrário, nós temos que falar de meio ambiente, mas falar também pensando nos homens e nas mulheres que moram dentro da floresta, tanto em Manaus quanto no interior. Não dá mais para você separar meio ambiente de ser humano, mas nós não podemos fugir da temática ambiental. Manaus é uma cidade com os igarapés praticamente todos poluídos, com exceção de um trecho do Tarumã e do Puraquequara. A nossos resíduos nos igarapés continuam sendo uma vergonha. O Parque do Mindu, que é um lindo parque, quando você vai à beira do Mindu, tem um mau cheiro, tem um lixo. Será que nós vamos continuar encarando isso de maneira natural, como se isso tudo fosse natural? A gente tem que valorizar a produção. Eu fui agricultor, fui pequeno agricultor, pequeno produtor, mas temos que compatibilizar essa produção
com o meio ambiente. Isso pode ser feito, hoje tem tecnologia, mas não é discutido no Senado. Nós temos a nossa floresta, que é produtora, segundo os estudos científicos do INPA e do INPE, de mais de 50% das chuvas que irrigam a agricultura do centro-oeste, do sul e sudeste do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O que é que volta de volta para nós? Vem a energia mais cara do Brasil, é a nossa energia elétrica. Ora, se a nossa floresta ajudou o Brasil a sair da bandeira vermelha por causa das chuvas que foram levadas para o sul e encheram os reservatórios das hidrelétricas, por que que nós pagamos aqui no Amazonas a energia mais cara do Brasil? Por que que essa equação ela faz o amazonense pagar uma energia mais cara do que o paulista, do que o carioca, do que o gaúcho, que tem um poder aquisitivo médio superior do nosso povo, né? Então, essas questões parece que elas não são vivenciadas, porque os políticos precisam viver a vida do povo. Eu, na minha casa, economizamos energia, porque nós precisamos desligar, minha esposa, desligamos quando o ar-condicionado pode ser substituído pelo ventilador, porque eu dependo de salário, eu dependo de uma renda que não é tão grande. Mas quando o político fica muito rico, fica muito à vontade com o seu patrimônio, ele já não sente mais quanto custa a gasolina, quanto custa o alimento, o supermercado, porque ele não depende mais dessas situações. Então, nós precisamos entender que a política não é para enriquecer, tornar nenhum político milionário. A política é para dialogarmos, conversarmos, até brigarmos, mas brigarmos no bom sentido, debatermos, combatermos sem a violência, para chegarmos àquilo que pode ser melhor para a sociedade. Então, é isso que eu percebo e, por isso, decidi ser candidato. Gratidão, não me senti representado por nenhum dos que estão postos aí, como meus futuros adversários, por entender que eles se afastaram do povo, não tem mais essa essência do povo, né? Alguns nunca tiveram, outros tiveram, mas não tem mais, e por entender que eu tenho que colocar os talentos que eu desenvolvi, graças a Deus, como político, a serviço do povo do Amazonas. Aí, como eu tinha perguntado, né, entrando nessa questão aí da pré-candidatura, o senhor foi super bem votado, é um nome que sempre estava aí nas pesquisas, né, sempre é um nome citado nas pesquisas. Queria saber se vocês já fizeram alguma pesquisa relacionada a essa questão do Senado, porque tem algumas pesquisas que já foram feitas, né? Queria saber se vocês aí do partido já têm alguma coisa nesse sentido aí sobre o seu nome aí na pré-candidatura. Não, ainda não temos nenhuma pesquisa nossa, né? Portanto, a gente sabe que a confiabilidade das que estão sendo colocadas não é segura e levamos esse pleito ao presidente do partido, o presidente Carlos Lupe, presidente do PDT, que se comprometeu, assim que for possível, promover pesquisa quantitativa e também uma outra pesquisa muito importante, que é a quali, né? Qualitativa. Agora, o que a gente já percebe com clareza é que tanto eu quanto a Carol temos os menores índices de rejeição, né? Então, nós temos também uma outra questão muito importante, que é na espontânea. A última pesquisa não publicou a resposta espontânea. Um enorme número de pessoas que não definiu seu candidato ao governo, nem o candidato ao Senado. E aí a gente sabe, quem lida com pesquisa, Bel, e você também lida com pesquisa, a gente sabe que há um número imenso de pessoas que não definiu a sua decisão de voto. E que muitas vezes, na estimulada, eles citam um nome, às vezes um nome mais conhecido, aquele que é colocado nas duas primeiras perguntas da pesquisa. Tem esse jogo também, né? Se você coloca o nome de José, João, Maria, e por último você coloca o nome da Lúcia, é possível que os primeiros nomes sejam os mais citados na estimulada. Mas isso está muito longe de ser uma decisão de voto. A decisão de voto ela acontece realmente na semana da eleição para grande parte dos eleitores. E o eleitor que votou no Luiz Castro na última eleição é aquele eleitor consciente, muitas vezes um eleitor revoltado com as coisas erradas. É muito eleitor calado, que não entra nessas discussões, às vezes exageradas, às vezes estéreis nas redes sociais, que está procurando um candidato que seja diferente, que tenha uma autenticidade, né? Porque o que a gente observa nas nossas reuniões, no nosso itinerário, tanto eu quanto a Carol Braz, é o desencanto. Há muito desencanto em relação à política, até o ponto de que é preciso pesquisar. Por exemplo, Luiz Castro não enriqueceu
na política, né? Não fiquei rico, não fiquei milionário. Então, vai pesquisar o meu patrimônio, vai ver quanto eu ganhei durante... E tudo que compramos, eu e minha esposa, foi com o salário, a prestação, guardando o dinheirinho, né? Para poder comprar algumas coisas que, inclusive, eu saí da secretaria, fiquei com menos recursos, eu tive que vender carro, tive que vender bens, porque não tinha como pagar as prestações que eram de um salário melhor. E então eu vivo essas dificuldades de estar empregado, estar desempregado, ter uma renda maior, ter uma renda menor. E isso tudo para mim é muito bom, porque me aproxima novamente da realidade da vida. Claro, um político deve viver com segurança, com certo conforto, não tem nenhum problema. Você é jornalista e você almeja ter uma boa casa, você almeja ter os seus bens. Agora, conforto é uma coisa, luxo, não. É diferente, né? E justamente entrando nessa questão que o senhor falou sobre a dúvida, né? A gente percebe, porque assim, a rede social, a internet, se você for parar para pensar, é um percentual muito pequeno, né? De opiniões e de estar um ali dizendo que gosta do fulano, outro que gosta do... E a gente vê uma coisa muito, na minha percepção, assim, surreal, assim, o que a gente vê, né? E aí eu quero entrar justamente nessa questão. O senhor faz parte de um partido que vem lançando um pré-candidato à presidência da República, já entrando nesse mérito aí, nessa questão da presidência, né? E a gente tem a sensação de que parece que só existem dois lados. Só existem Lula e Bolsonaro. E parece que se você não for de nenhuma outra opção, você não é... se você não for de um, você é do outro. Se você for do... É uma confusão, é uma polarização, que é aquilo que a gente estava conversando aqui antes de iniciar a entrevista. Como é que o senhor vê isso, né? Porque a gente tem a sensação que parece que as pessoas ainda não se deram conta de que, não levantando bandeira para um ou para outro, né? Mas que existem outras opções. Seja se você acha que o Lula é não entrando no mérito de que se você acha que o Lula é bom ou se você acha que o Bolsonaro é bom, mas existem outras opções. E a gente tem a sensação de que parece que as pessoas não estão vendo essas outras opções. O que na sua opinião, faz com que isso aconteça e o que falta? Bom, isso me parece assim com uma final de campeonato que estão tentando antecipar. E com duas torcidas organizadas, tipo assim, uma torcida do Corinthians, outra do Palmeiras, disputando um campeonato e não existem os outros times, tentando forçar uma situação para que só os dois disputem. Isso interessa muito tanto a Bolsonaro quanto a Lula, porque esse confronto faz com que se enfraqueça na visão da população as alternativas. Nós estamos apoiando a candidatura do PDT com Ciro Gomes. Ciro Gomes apresentou um projeto nacional para o Brasil. É a única candidatura que apresenta um projeto e mostra o diagnóstico dos principais problemas do Brasil e propõe soluções para esses problemas. Toca nas feridas que estão sangrando o país há décadas, principalmente a questão dos juros exorbitantes e do fato de que o brasileiro pobre da classe média paga um imposto muito maior do que os multimilionários brasileiros, aqueles que são donos de bancos, donos de grande capital, que não pagam um centavo de imposto de renda dos dividendos do seu lucro de capital. Então, o Ciro é o único que tem a coragem de colocar o dedo na ferida. E vejam bem, o Lula sempre se disse de esquerda, mas ele não fez isso. Eu tenho muito respeito pelos eleitores, tanto aqueles que têm preferência por Bolsonaro, por Lula, por Dória, e eu entendo que todos têm o direito de escolher e eu não tenho nenhum direito de julgar, mas eu acredito que é muito importante que a gente discuta os problemas do Brasil e as soluções para esses problemas, porque a política não é só eu ataco o adversário por tudo que está errado e faço um programa belo de marketing para dizer que vou fazer tudo certo. Isso no papel, isso no marketing, na publicidade, está muito fácil de fazer. Agora, mostrar como fazer, de que maneira fazer, quais instrumentos que você precisa melhorar nas políticas públicas do Brasil, na educação, na saúde, no desenvolvimento econômico, nas políticas sociais, como vai ser tratada a questão da Amazônia, como você vai utilizar o potencial amazônico para gerar emprego e renda, preservando a biodiversidade. A única candidatura que dialoga com esses temas é a candidatura do PDT, com o Ciro. Então, eu me sinto motivado a defender o nome do Ciro, mas não faço disso uma bandeira de guerra.
Eu fico triste quando alguém chega e diz: eu não vou mais apoiar fulano ou cicrano. Pessoal, vamos com calma. Nós não estamos decidindo uma final de campeonato, nós estamos decidindo o futuro do Brasil. É muito sério, são nossos filhos, são nossos netos. Nós temos que escolher o melhor projeto para o país e a pessoa que possa conduzir esse projeto. E que venham outras possibilidades, né? O Moro já defenestraram, o Sérgio Moro, e ele já saiu fora, né? Era uma outra proposta, mais conservadora, mas que já foi derrubada. O ex-governador de São Paulo parece que não consegue emplacar, apesar de ser de um grande partido. Então, pelo que se percebe, o Ciro acaba sendo a via alternativa. Nós nem usamos mais a terceira via. A mesma coisa a gente pode trazer aqui para o cenário estadual, com a Carol Braz para o governo e comigo para o Senado. Cada um dentro de uma realidade diferente, né? A Carol vem com uma proposta totalmente diferente dos outros candidatos que até então disputaram e venceram eleições para o governo. Ela vem realmente afirmando uma forma inovadora de governar, com uma primeira candidatura de uma mulher, pré-candidatura de uma mulher ao governo. E eu venho também mostrando que a minha própria vida faz a diferença. E não digo vida, eu digo os projetos de lei. Por exemplo, há muitos projetos de leis aprovados de minha autoria que não são conhecidas pela sociedade. A lei, por exemplo, que proíbe o corte de luz nas vésperas de feriado e final de semana, feriado e final de semana. Por quê? Corto a luz do cidadão ou a água numa sexta-feira à tarde e ele não consegue regularizar, vai passar o final de semana sem energia ou sem água. Às vezes naquela casa tem um velhinho, tem um doente, tem uma família carente que precisa ter pelo menos o direito de regularizar a sua situação antes de sofrer o corte. A emenda constitucional que prevê os assistentes sociais e psicólogos nas escolas, também de minha autoria, que o governo do Estado não está respeitando. Este governo e o que saiu também, os que saíram. Porque hoje nós temos problemas seríssimos de depressão, automutilação, até suicídio de estudantes. E os professores, com 40 alunos numa sala de aula, eles não têm condição nenhuma de atuarem, nem podem atuar como psicólogos. Os pedagogos estão sobrecarregados. Chegam numa escola em 2019 e encontram a pedagoga fazendo escuta de uma moça que estava se mutilando. A gente precisa entender, portanto, que as políticas públicas têm que mudar. Nós não temos uma política pública grande para esporte. Esporte já não é algo a mais. Esporte tem que ser algo essencial, principalmente nas periferias, porque o esporte é um mecanismo importantíssimo para os adolescentes e jovens não irem para os maus caminhos, para gastarem a sua energia, adquirirem disciplina, motivação, até para estudar. E a gente não tem uma política maciça de esportes, nem a nível nacional, nem a nível estadual. Nós precisamos, portanto, começar a compreender que o mundo mudou e a gente tem que mudar para melhor, não mudar para pior. E precisa de fato disso, né? Porque hoje a gente vê muito, tudo é rede social, tudo é internet, a gente quase não vê mais as crianças brincando na rua. Então, tudo isso aí é importante, né? O esporte, tanto para a saúde como para a mente. Então, é muito importante, né? Só fazer uma pausa aqui rapidinho para agradecer, né? A gente está agora com 276 telespectadores aqui acompanhando a live. Agradecer a todos vocês aí pela presença. Se quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. E aí eu quero voltar na questão do presidenciável, né? Que vocês têm aí apoiando a candidatura do Ciro, e sobre essa questão, que uma informação que estava rolando nos bastidores, que o PT estava sondando o Ciro para, na verdade, desistir e apoiar o Lula. Isso de fato está acontecendo, não está? Como é que está essa... Não, isso é aquela boataria para tentar enfraquecer, tentar dividir, tentar fazer com que haja a impressão de que o Ciro ou o PDT poderiam desistir. Primeiro, quem conhece o Ciro sabe que ele não é um homem de desistir. Segundo, é um compromisso do próprio presidente do partido, do PDT, de firmar o Ciro até o final. E hoje o Cabo Daciolo, né, fez um pronunciamento muito interessante sobre isso, né? Eu ia até assistir, acabei... Com várias críticas, inclusive, ao ex-presidente Lula, né? Eu acredito que o PT precisa respeitar o fato de que o Ciro tem o direito de concorrer, o PDT tem o direito de concorrer, né? Isso não significa que nós somos inimigos, né? Mas temos visões diferentes. Eu, por exemplo, tenho uma visão de centro-esquerda, eu sou um pouco mais conservador nos temas morais, né?
Eu entendo que a gente precisa respeitar a família, precisa respeitar os valores, precisa respeitar as crianças. Há um excesso de exposição à sexualidade para as faixas de crianças que devem ser preservadas no seu direito à infância. Mas sou progressista no campo social e econômico, né? Eu acho que a gente precisa começar a compreender que não é justo o brasileiro gastar tanto do seu parco dinheiro, às vezes nem tem como gastar, em pagando impostos, e isso inclui os médios, pequenos empresários e o cidadão comum, enquanto há uma casta de, parece que é uma nobreza feudal, que suga o dinheiro por dois motivos: porque não paga imposto de renda, e segundo, porque sobrevive dos juros que o Brasil paga para cobrir a sua dívida interna, que são juros altíssimos e que hoje nós estamos sentindo na inflação de mais de 10%, no juro do cartão de crédito. Ora, qual é a única proposta para mexer com esse problema que vem sangrando o Brasil há décadas? É a proposta do PDT. Isso está incomodando os outros candidatos, porque eles não têm uma proposta, eles não têm a vontade, a coragem de enfrentar isso. Eu não tenho problema, eu não sou amigo de nenhum grande capitalista, né? Aliás, estudei no ensino médio com alguns, né, numa escola, mas eu não tenho nenhuma pretensão de abandonar meu compromisso com o povo para defender que os bilionários, e aqui eu estou me referindo, não estou me referindo a um milionário, estou me referindo aos bilionários, são os super ricos do Brasil, que são altamente privilegiados. Não houve nenhum momento, a não ser no governo Itamar, quando o Ciro era ministro da Fazenda, que se cobrou imposto sobre os dividendos que eles tiram do seu lucro. Então, a gente tem que começar a falar a verdade, mostrar a verdade para o povo. Uma outra verdade: o Amazonas é o estado que tem o maior PIB per capita, a maior produção econômica do Norte e Nordeste. Ou seja, se dividir o que se produz na economia do Amazonas com a população, o valor que vai chegar ao valor de mais de R$21 mil vai ser muito superior da Bahia, Pernambuco, Ceará, coitadinho dos vizinhos aqui do Pará. Dividir com a população, como seria? Reduzindo imposto? Não, a produção econômica é dividida pela população, você tem o PIB per capita. Uhum. O PIB per capita do Amazonas é o melhor do Norte e Nordeste. Porém, o Amazonas é o segundo estado com o maior número de pessoas abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo com menos de R$150 por pessoa em cada família. E é o segundo estado mais desigual do Brasil. O único que é pior que o Amazonas é o Maranhão. Como é que a gente explica que um estado tão rico na economia é tão pobre e tão desigual na vida social? A miséria está aí campeando, Zona Leste, Zona Norte, interior. Outras regiões, sul, centro-oeste também, da cidade, também tem bolsões de pobreza e de miséria. A fome voltou. Onde é que está essa riqueza? Como ela foi distribuída aqui no nosso estado? As políticas públicas estão dando certo? A representação política fala e defende a verdade? Eu, sinceramente, percebo que há uma grande mentira. É como se tivesse uma enorme catarata política, uma venda nos olhos de grande parte da população que precisa ser tirada. Então, para mim, isso é fundamental como político, que a gente mostre a verdade. São números, não estou inventando nada, não. Eu estou dizendo aquilo que o IBGE, o IPEA e todos os órgãos que estudam os nossos números estatísticos estão colocando para o Brasil inteiro. Ou seja, o Amazonas é rico de um lado e o povo é muito pobre. Falando em Amazonas, né, para a gente ir finalizando, nas últimas semanas, não tem como a gente não entrar na questão Zona Franca, né? Teve aí alguns decretos que quiseram reduzir aí os impostos, né? E aí vem toda de novo aquela questão, mas de fato a Zona Franca sair daqui, como é que fica o Amazonas? Se não sair, tem alternativa? Não tem? Como é que se vê essa questão desses decretos, dessas tentativas de não sei se prejudicar, né? Como a maioria dos políticos que representam o Amazonas em Brasília falam, né? Prejudicaria. Como é que o senhor vê isso? Principalmente o senhor que está almejando aí uma vaga lá no Senado, né? Que é linha de frente ali, né? São poucos representantes, tem um percentual de que parece que nem representa a sensação que a gente tem é que nem representa o Estado. Tanto que alguns nem falaram toda essa confusão e vai pro STF, não vai, e tem alguns que resolveram
Carla, como é que o senhor vê isso? E que alternativa, na sua visão, a gente precisa ter no Estado para não ficar tão dependente, né? Que a da Zona Franca é importante, sim, mas o que o senhor acha que precisa ser feito para não ficar só dependente da Zona Franca? Pois é, você já até na sua pergunta colocou já parte da resposta. A Zona Franca é muito importante, ela é prejudicada sim pelos 2 decretos, dizer que não é hipocrisia, é mentira. Por outro lado, o primeiro decreto, ele tira uma vantagem comparativa, mas não tira toda, então talvez não saia nenhuma empresa logo por conta dela, mas muitas empresas que viriam deixam de vir por causa da insegurança jurídica. E o segundo, prejudica o polo de concentrados e especialmente a produção de guaraná, de Maués, de Urucará, daquela região em que o guaraná está se expandindo, inclusive aqui no entorno de Manaus, Manacapuru. Então, ele atinge também o setor primário. E a produção de guaraná em Urucará é pouco conhecida, né? Se fala muito em Maués, é uma das produções mais exitosas que a gente tem da agricultura familiar no estado do Amazonas. Os produtores vivem com nível de renda muito acima da média da agricultura familiar no restante do estado. E a Apuí também produz muito guaraná. Então, afeta a produção de guaraná. Agora, é isso que você colocou. A Zona Franca não é mais suficiente. Hoje nós temos cerca de 100 mil empregos. No ano 2000, nós tínhamos mais ou menos a mesma quantidade de empregos, só que Manaus cresceu muito. Então, nos dados do Cine, nós temos 250 mil desempregados. Aí fala, a Zona Franca emprega 100 mil direto, mais os 300 mil indiretos, 400 mil empregos. Muito importante, mas não é suficiente. 250 mil desempregados em Manaus, só aqueles que procuram o Cine. Tem gente que desistiu de procurar, nem procura, fora o desempregado interior. Precisa desenvolver o quê? As cadeias produtivas que nós temos disponíveis na bioeconomia, no setor primário e no turismo. Nós precisamos ter um grande projeto que nunca tivemos, de fato, para desenvolver essas cadeias produtivas. A gente precisa atrair indústrias de cosméticos para aproveitar as nossas essências naturais. Nós temos que apoiar o nosso incipiente polo de fitofármacos, que são pequenas empresas que estão lutando aí com muita dificuldade no DINP e que têm uma grande capacidade de crescimento. Nós precisamos trabalhar para as cadeias produtivas dos óleos essenciais saírem da situação vergonhosa que São Paulo é o maior exportador de óleo de andiroba, de copaíba do Brasil, quando não produz 1 litro de andiroba e copaíba. Nós temos que industrializar esse óleo, essa copaíba aqui. Nós temos que dizer para a Natura, você faz tanta propaganda da Amazônia, das nossas plantas, parabéns, Natura, mas coloque uma fábrica em Manaus, coloque uma fábrica no interior do Amazonas. Boticário, faço o mesmo. Não querem fazer? Vamos à França, vamos à Itália, buscar as empresas estrangeiras que sabem que a marca Amazônia é uma marca poderosa. Há uma água engarrafada em Barcelos que está sendo vendida na Europa, uma água mineral por $80 a garrafa, numa embalagem linda, bonita, que ela vende uma ideia da Amazônia. Imagine, $80 não, 80 euros. Imagine então o valor que a marca Amazônia tem para agregar nos produtos produzidos aqui. No café, há um café produzido em Apuí que é agroecológico, que é orgânico, é um café que é florestado, ele é dentro de sombreamento, ele tem baixo impacto ambiental, não se utiliza agrotóxico. Esse café, aliás, o que eu uso na minha casa, é um café referencial, já está sendo vendido no Rio de Janeiro. A cadeia produtiva do açaí é maravilhosa, o Pará está muito na nossa frente, e agora que nós estamos acordando, mas nós precisamos industrializar o Guaraná aqui em Manaus para exportar. Quem está exportando o Guaraná para fora do Brasil é o estado do Pará. A questão dos minérios, fora de área indígena, há muitos minérios a serem explorados. Vamos chamar as empresas, vamos conversar, vamos deixar claro quais são os impactos ambientais que têm que ser evitados, os cuidados, e vamos adiantar a mineração fora de áreas indígenas. Já tem muita coisa. A nossa pecuária, por exemplo, ela tem que se qualificar, e a melhor pecuária para a nossa região é a pecuária leiteira, porque ela agrega renda no queijo, no leite, na nata, nos produtos derivados do leite. A gente tem que avançar. Temos que produzir mais milho para baratear a ração da nossa piscicultura. Temos as várzeas, temos terras. Tem muita coisa que precisa ser feita. Agora, entra governo e sai governo e não há um planejamento. Até hoje não foi concluído o zoneamento econômico e ecológico do estado do Amazonas.
E o Acre fez isso há 20 anos atrás. Por que nós não concluímos o nosso dever de casa? Para verificar a região do Madeira, município, Purus, Juruá, o Alto Solimões, o Rio Negro, o Baixo Amazonas, Médio Amazonas, a região metropolitana, as vocações que cada município tem. E aí tem um plano de desenvolvimento econômico para cada município, para cada região. A pesca é outro potencial imenso. A industrialização do pescado, vai o pescado para Tabatinga, de lá sai para Letícia e industrializam e vendem para os Estados Unidos. Essa industrialização tinha que ser feita lá em em Tabatinga, em Benjamin Constant, em Manaus. A nossa logística aqui no estado não é uma coisa que, de repente, também acaba tirando o interesse de se levar isso adiante? Ou o senhor acha que não? Porque a gente tem uma logística diferenciada, né? Mas veja bem, eu falei de Andiroba e Copaíba, que saem do Amazonas, saem do Pará, vão para São Paulo e São Paulo exporta. Olha só, cadê a logística? O preço de São Paulo, se o paulista vem aqui e compra aqui, leva para lá, com todo esse custo, ainda vende para a Europa, é porque dá para cobrir o custo da logística. Quando a gente fala dessa água que está sendo engarrafada lá em Barcelos e ganha um mercado altamente sofisticado, aí são pessoas muito ricas da Europa, estão compensando a logística. Quando a gente fala do filetamento do peixe, que o colombiano compra no Alto Solimões, leva para a Colômbia, fileta, e torna aquilo um produto industrializado e vende para os Estados Unidos, o custo da logística está embutido. Então, eu falo do açaí que o paraense produz e vende e exporta, o custo da logística está embutido. Então, muita coisa, o valor, a marca Amazônia. A Amazônia hoje é a marca mundialmente mais reconhecida, é um mostruário para o mundo todo, né? Nós não temos que temer fazer deste produto, desta marca, agregação de valor que cobre os custos logísticos, mas nós estamos perdendo as oportunidades. O nosso irmão vizinho Pará está avançando, São Paulo aproveita as nossas riquezas e ganha dinheiro em cima delas, e nós do Amazonas estamos só esperando a Zona Franca, tipo uma vaquinha, vai tirando da teta, só que o leite está começando a diminuir, principalmente porque lá no governo federal não há nenhuma simpatia. O ministro Guedes, desde antes de ser ministro, desde antes do presidente ser eleito, ele sempre colocou que ele é contra a Zona Franca. E o presidente continua prestigiando o seu ministro. Aí tem aliados do presidente que ficam chateados, que ficam, não, tal. Mas olha, pessoal, vamos parar, uma relação de causa e efeito. Se o ministro prejudica a Zona Franca e o presidente prestigia o ministro, o que eu posso fazer? Eu não posso deixar de evitar a crítica, não quero magoar nenhum amigo defensor do presidente, não é a minha intenção ser agressivo, mas que ele perceba que nós temos que defender, em primeiro lugar, os interesses do Amazonas. Para mim, é fundamental. O político pode ser aliado do presidente, do governador, do prefeito, mas se houver um erro grave, ele tem que se posicionar. Ele não pode ser submisso a nenhum aliado. Até porque é o Estado que elege, né? A população Exatamente. Que mora aqui que precisa, né? Então, eu queria agradecer, né, mais uma vez, né? Acho que o papo foi ótimo, de deixar as portas do Convergente abertas aí para o senhor voltar outras vezes, né? Muita coisa aí vai acontecer até outubro, né? Muitas águas vão rolar e aí a gente deixa o espaço aqui aberto. Para a gente encerrar, eu queria deixar o espaço aí para o senhor fazer suas considerações finais aí. Foi muito bacana o papo e, como eu falei, mais uma vez, a gente deixa sempre de portas abertas aqui para o senhor voltar mais vezes. Muito obrigado, Bel, muito obrigado a toda a equipe do Convergente, a todos aqueles que acompanharam essa transmissão e peço que acompanhem nossas redes sociais, luiscastro.am, Luiz Castro no Facebook, no Twitter, e acompanhe e veja a minha vida, o que eu fiz, o meu itinerário, aprecie o Luiz Castro como uma pessoa que tem compromisso com a população. Eu não tenho compromisso com os grandes grupos econômicos, eu tenho compromisso com o povo. Aprecie também a proposta da nossa pré-candidata ao governo, a primeira vez que nós temos uma mulher candidata ao governo, Carol Braz, e vamos... Já fica até o convite aqui para ela vir também fazer a entrevista. O Convergente está de portas abertas também. E vamos discutir os problemas e as soluções. O Amazonas vai bem na economia, mas começou a fraquejar também com a Zona Franca, mas vai muito mal na vida social, muito desemprego, as políticas públicas têm que melhorar. Vamos discutir o que pode ser feito para melhorar a vida dos amazonenses, principalmente daqueles que têm menor renda.
Obrigado mais uma vez, obrigado você que acompanhou. Quem perdeu a entrevista ou pegou só no final, a entrevista fica salva, né, nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube também, e você pode conferir a íntegra lá. Obrigado, boa tarde a todos.